Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, já venho aqui hoje terminar o estudo com vocês, onde nós estávamos ali estudando o livro de Gálatas, capítulo 5. Nós começamos a ler ali a partir do verso 16 e lemos até o 21, onde nós ali meditamos um pouquinho acerca das coisas, das obras da carne, onde o Senhor nos deu ali umas orientações, irmão? Aonde nós temos que ter aqui uma vida, diferente, porque nós fazemos profissão de servir a Deus. Então nós vemos, ali o que é obra da carne, que é a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresia, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas. E ali no final, que nós terminamos ali no verso 21, fala que quem comete tal coisa não herdará o reino de Deus. Então, quando é não, é não. Viu, amados irmãos? Se você, está escrito na Bíblia, que quem pratica tais coisas não herdará o reino de Deus. Então, se nós estamos, em contradição com a palavra acerca de algo que aqui foi mencionado, peço, que você ore agora, peça perdão ao Senhor e peça, que o Senhor venha te ajudar a vencer essa dificuldade, essa limitação. Cabe a todos nós, E às vezes é coisas que passam despercebido. E como eu disse semana passada, nós ia dar continuidade, que hoje a gente ia falar acerca dos frutos do Espírito. E eu vou ler e vou fazer um breve comentário, tá? Para que o vídeo não fique muito longo e possa alcançar mais vidas. Já peço a você, irmão, se inscreva no canal, envie esse vídeo, para um amigo, para uma amiga, para alguém que precisa aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, Eu ouvi vários testemunhos acerca do vídeo passado e eu tenho por certo, irmãos, que o Senhor agradou, desse propósito que Ele colocou no meu coração. E eu coloquei em prática, porque não adianta nada o Senhor encher o nosso coração, acerca de algo e nós ficarmos retendo aquilo que o Espírito Santo quer falar. Então, várias pessoas, entraram em contato comigo, dizendo que o Senhor abriu o entendimento, que Deus me usou para falar com vidas aqui, através do vídeo passado. E tenha por certo que esse não será diferente, amém? Então, nós vamos dar continuidade aqui na leitura. Inscreva no canal, dá seu like, faça seu comentário, serão bem-vindos, nos comentários aqui. Deixe aí uma palavra de incentivo e também conto com as vossas orações, amém? Está escrito assim, livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. E se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando uns aos outros. Amém, irmãos? Somente até aqui. Então, aqui eu vejo que Paulo, orienta aqui aos Gálatas acerca de algo, sobre as obras do Espírito e acerca das coisas da carne. Então nós temos que fazer uma escolha, irmão. Se nós optarmos em andar em Espírito, nós temos que abandonar essas coisas da carne. Eu falo que não tem como habitar, irmãos, dois senhores dentro de um templo, Ou dentro de uma casa habita o Espírito Santo, ou habita o Espírito do engano, Não tem como de uma fonte sair duas águas, doce e salgada. Ou é doce ou é salgado. Então, se nós fazemos profissão de servir a Deus e queremos andar em espírito, como a palavra de Deus disse,
né? Nós temos que ter na nossa vida, irmãos, estes frutos. Porque nós temos que andar em espírito, como nós lemos. E andar em espírito é produzir em nós os frutos do Espírito Santo. Porque Deus nos dá as ferramentas necessárias para que nós venhamos desenvolver na nossa vida acerca das coisas que nós lemos. Nós temos que aprender, irmãos, que crente que é conduzido pelo Espírito Santo, ele tem que carregar consigo. A gente fala que filho que não parece com o pai é roubado. Em mineiro a gente tem muitos ditos populares, né? Então como é que a gente pode falar que é filho de Deus se nós não temos a característica do pai? Então eu prego muito essa separação. Porque Paulo, a palavra de Deus, né, já diz que outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Não tem como nós falar que servimos a Deus e andamos em transgressão com a palavra do Senhor. Não estou falando, irmãos, de deslizes, de coisas, né, que acontecem, que nós estamos vivendo no mundo, nós temos que ser a luz, mas muitas das vezes o inimigo oprime, né, faz muitas das vezes nós perder a bênção, e às vezes por falta de vigilância, né, nós acabamos perdendo. Não estou falando de deslize momentâneo, irmãos. Eu estou falando de viver em prática de erro, e com isso não produzir na nossa vida os frutos do Espírito Santo. Não tem como, irmãos, eu falar, profetizar, falar em mistério dentro da igreja. E ali mesmo, antigamente, as pessoas saíam da igreja, né? Lá de fora já começava o tchuc, 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 tchuc. Eu falo que é as formiguinhas atarefadas. Hoje em dia, até dentro da igreja mesmo, você vê pessoas dentro da igreja, irmãos. Tá pulando, tá falando em mistério, senta no banco, já começa a falar da vida alheia. Critica o cantor, critica o pregador, fala mal do irmão, zomba, ri, zombaria, irmãos, coisa que é pecado também. Vamos ler, vou ensinar vocês também acerca disso, entendeu? Esses irmãozinhos que tem costume aí de ficar lá dentro da igreja rindo dos outros, dos próprios irmãos. Ri de quem está cantando, ri de quem está pregando. Eu costumo dizer que tem gente que nunca pregou na vida, irmãos. Não sabe o que é pagar o preço para subir em cima de um altar. E fica criticando mensagem do pregador. Não aceita a palavra que o Espírito Santo às vezes revela para quem está ali ministrando. E o culto é para Deus, irmãos. Não é para mim e para você. Então, se Deus dá às vezes uma palavra, não julgue, viu? Porque eu quero ensinar vocês, irmãos, a ser cristão. E a gente vê que muitas das vezes, irmãos, não é ensinado mais isso, né? Quantas pessoas vai na igreja que às vezes me perguntam, questionam as coisas, irmãos. Serve a Deus há 20 anos. Aí me pergunta as coisas, eu falo, é assim, irmão, mas tá na Bíblia. Eu falei, meu Deus, mas tá na igreja há 20 anos. E não sabe que Deus não agrada dessas coisas. E outros estão na igreja, irmãos, 30 anos, 40 anos. Mesmo pecado. Não muda. Não é transformado, não é liberto, que é um problema na nossa atualidade. Cheio de crente oprimido dentro das igrejas. Falo que se for forçar um pouquinho na oração, meu Deus, irmãos, é triste. Então a gente tem que ser liberto de nós mesmos. Liberto da nossa carne, das nossas vontades. Reino de Deus não cabe a minha vontade nem a sua. Não tem espaço para o meu querer, para o seu querer. Por que eu falo isso, irmãos? Deus aceita tudo hoje, né?
Então as pessoas às vezes querem cumprir ali o desejo da carne, né? Quer justificar o aterrônio da carne. Aí, quantas pessoas, irmãos, que já tentou justificar ato errado comigo, falando, ah, não, Deus me deu visão, Deus revelou. E eu fico pensando, mas como que Deus revela às vezes as coisas contrárias à sua palavra? Ah, irmão, a palavra do homem, irmãos, é enganosa, mas a de Deus não é, irmãos. Então, se Deus está falando que não pode, não pode. Se Deus está falando que não faça, não faça. Não vai pela onda aí, tá? Da modernidade. Que hoje em dia é uma onda, né? De dizer, ah, não é bem assim. O Senhor entende. A maioria dos crentes hoje quer ser feliz. Não é assim mesmo? Não importa se Deus aceita, se Deus não aceita, se Deus quer. O importante é eu ser feliz. Eu realizar a vontade da minha carne, né? Eu me sentir bem comigo mesma. Irmãos, os crentes têm adotado o costume do mundo, prática do mundo, pensamento do mundo e têm trazido tudo para dentro da igreja. Por isso que a nossa igreja está tão fraca, tão frágil, melhor dizendo. Não fraca, irmãos, porque a igreja de Cristo é forte, sempre vai ser forte. Porque não depende de mim, não depende de você, depende do Senhor. A igreja é dele. Mas nós, como igreja de Cristo, estamos fragilizados. Por que será, né? Por que será que estamos assim, irmãos? Será que se nós estivéssemos crucificando as obras da carne e adotamos mais na nossa vida os frutos do Espírito Santo, nós estaríamos tão fragilizados diante do mundo, da sociedade, diante do inferno? Temos que ter a ousadia, temos que ter perseverança, temos que ter domínio próprio. E hoje em dia, vemos que não temos mais forças para resistir às paixões dessa terra. Por que será? Será que nós estamos realmente cheios do Espírito Santo? Crente cheio do Espírito Santo não fala mal dos outros. Vou falar sempre isso daqui, viu, irmãos? Porque é um dos pecados que eu estou percebendo mais terrível que tem no nosso meio. O ímpio às vezes tem medo de falar de um crente. Tem medo de perseguir o crente. Mas os nossos irmãos de caminhada não tem, irmãos. Não tem um pingo de temor. Não estou generalizando. Eu tenho alguns irmãos que são experientes, já teve muitas experiências com Deus. Sabe do que eu estou falando aqui. Então eu tenho visto, irmão, a necessidade de orientar, porque tá difícil, irmãos, o evangelho no nosso meio. Por isso tanto escândalo. Tanto marido largando família, tanta mulher largando família. Porque hoje em dia, irmãos, é fácil. Deu problema, eu troco, vou para outra. Eu troco, vou para outro. E assim lá vai, irmãos. Por aí lá vai. Não tem temor, né? Mexem no tesouro do Senhor. Então, como Judas, né? Querendo ali governar a oferta, dar destino para a oferta. Tem que tomar cuidado com a avareza, irmãos. É amor ao dinheiro. A Bíblia diz que é a raiz de todo mal.
Quantos estão se perdendo? Perde o carinho de pai, perde o afeto de mãe, perde irmão, por conta do amor ao dinheiro. É triste, irmãos, ver crente brigando com crente por causa de dinheiro, por causa de bens. É o que mais a gente vê hoje. Crente processando um ao outro. Tudo por causa de bens financeiros. Quanta gente aí, irmãos, tem perdido amizades porque ama mais o dinheiro. Valoriza mais a posição. Quantos crentes aí, quantos pastores que estão vendendo a alma para se manter em poder. Quantos irmãos que têm negociado a fé, né? É sério, é triste. Mas que o Senhor, né, venha dar direção para minha vida, para sua vida. Hoje é dia aceitável, é dia de conserto. Hoje é dia de pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Tem muita coisa fora do lugar. E se não colocarmos as coisas no lugar que Deus quer, irmãos, vamos cansar de orar, cansar de trabalhar e não vamos ver fruto. Primeiro tem que ter arrependimento, né? Conserto, para depois Deus ouvir a oração. Então, irmãos, vamos estar atentos à palavra do Senhor. Quero que os irmãos continuem meditando acerca daquilo que o Espírito tem falado ao nosso coração. Leiam a Bíblia, porque se você ler a Bíblia, você vai ter menos chance de errar. A Bíblia é um manual do cristão. E tem muito cristão dando defeito porque não dá manutenção diária acerca da palavra e das coisas do Senhor. Irmãos, eu quero orar com você. Peço você que ore ao meu favor, para que o Espírito Santo venha continuar me conduzindo acerca da sua vontade, porque tem que prevalecer a vontade dele, não a nossa, irmãos. Amém? Nós estamos vivendo os dias difíceis, aonde quem se coloca na posição de vaso e se deixa ser usado pelo Senhor é perseguido, porque o sistema muitas das vezes quer nos enquadrar, nos resumir. Muitos homens perderam o temor de Deus e estão obedecendo mais aos homens do que a Deus. Então, quem se levanta para falar acerca daquilo que é de Deus, irmãos, pode ter certeza, está indo contra o sistema. E muitas das vezes o sistema quer calar, irmãos. Que o sistema não quer crentes sabendo discernir entre o verdadeiro obreiro, entre o verdadeiro pastor, entre o verdadeiro mestre. Não quer, irmãos. Porque uma vez que o povo abrir os olhos, não vai ter como mais manipular. Não vai ser mais massa de manobra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então tem muito crente preso, porque, irmãos, não conhece a verdadeira palavra de Deus.
Qualquer um lê a Bíblia e entende. Desde o doutor mais estudado até o leigo que está aprendendo a ler a Bíblia. A Bíblia é simples. A palavra de Deus é simples. Jesus pregava um evangelho simples. Contava muitas das vezes até em forma de parábola. Precisa ter curso de teologia, irmãos, para entender que há um processo para aquele que faz profissão de servir a Deus. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é acerca de achismo, não é acerca de sentimento. Nós vamos ser julgados pela palavra. Então vamos pedir ao Senhor que venha produzir em nós esses frutos aqui nesta manhã. Os frutos do Espírito, como nós lemos aqui: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, Jesus, foi lida, Senhor, aleluia, a Tua palavra aqui nesta manhã, meu Deus. Espírito Santo, que o Senhor dai-nos entendimento acerca da Tua vontade, Pai. Que possamos, meu Deus querido, aleluia, nesta manhã, Senhor. Jesus querido, aleluia, meu Pai, dá liberdade a Teu Espírito Santo, para que em nós, meu Pai, seja produzido esses frutos a qual nós lemos aqui nesta manhã. Senhor, aquele que faz profissão de servir ao Senhor, Pai, carrega consigo os frutos do Espírito. E se em alguma coisa, Pai, temos soltados, meu Deus, para contigo, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a superar as nossas dificuldades. Para que qual o Senhor voltar, meu Pai, aleluia, buscar a Tua igreja, nos encontramos, meu Pai, aleluia, preparados, meu Deus, para o encontro contigo. Produza em nós, meu Pai, estes frutos, para que possamos ser testemunha do Senhor, ó Pai, de um evangelho que ainda é poderoso, que ainda tem poder de transformar, de salvar, de libertar. E no momento desta oração, meu Pai, eu te peço que cada casa, meu Pai, que está ouvindo o que foi ensinado, meu Pai, aqui nesta manhã, e se falta paz, o Senhor leve a paz. Se falta bondade, o Senhor leve a bondade. Se falta caridade, Senhor, o Senhor leva a caridade. Se falta benignidade, meu Pai, o Senhor leve, meu Pai, a benignidade para dentro desta casa e desta família. Oh, meu Pai, se falta gozo, Pai, aleluia, temperança. Senhor, aleluia, para que produzindo nós o fruto do Espírito Santo, a glória do Senhor venha brilhar na nossa casa, na nossa família, no meio da nossa parentela, Deus. Ajuda, Senhor, nós preparar a nossa vida, Pai querido, aleluia, para que possamos estar enquadrados no centro da Tua vontade, ó Deus. Traz-nos a mudança, Senhor, aleluia, que é necessária, recebemos da Tua vida, porque estamos na condição, meu Pai, de alunos, Pai querido, diante do Senhor, ó Pai, porque temos que aprender do Senhor todos os dias, para que possamos, meu Pai, aleluia, sofrer uma mudança de mente, meu Pai, necessária, meu Deus, para aqueles que fazem profissão de servir ao Senhor. Jesus, eu peço que o Senhor entre com libertação em cada lar, em cada família, que ouve, meu Pai, neste momento, esta oração. Pai querido e amado, aleluia, que haja testemunho, Senhor, de vidas sendo mudadas e impactadas pelo Senhor, ó Pai. Porque aquele que serve ao Senhor é conhecido, meu Pai, pelos frutos e pelas obras. Ah, Pai, porque não tem como, meu Deus, aleluia, colher figo de abrolhos. Pelo fruto se conhece a árvore. Então, meu Pai, que nós possamos produzir os frutos do Espírito,
para que seja, meu Pai, conhecido em nós o teu poder, a tua graça, para que aquele, meu Pai, que não conhece ao Senhor, que não teme ao Senhor, venha temer, ó Pai querido, aleluia, o Deus que está sobre a nossa vida, porque venham ver em nós, Senhor, o teu Espírito Santo, porque assim te pedimos, também te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Deus abençoe a vossa vida. Se você ouviu esse áudio até aqui, esse vídeo, que o Senhor continue falando e ministrando no teu coração. Deixe o seu gostei, o seu comentário, se inscreva, envie este vídeo para mais um, para que nós sejamos edificados em uma igreja forte aqui nessa terra. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Beijo.